Bom, o dólar hoje, próximo a R$ 4,80. Às vezes tá indo para seus 4,90, vem próximo. Aí parece que vai chegar nos 4,70 ali. É compra, na opinião de vocês? Estamos num patamar bom para comprar, tanto para investir ou para quem quer viajar? O que vocês acham? Pode começar. No caso, assim, em relação ao dólar, tá? Quando a gente ajusta o dólar pela inflação do Brasil e do real desde os anos 90, quando ele deixou de ser indexado pelo Banco Central, hoje ele está ajustado pela inflação. Então ele estaria no patamar justo, né? 4,90, 4,80 por aí. Então, em tese, sim, tá? Como padrão, eu digo que o dólar ele é a variável mais imprevisível que tem na economia, até mais do que ações, né? Porque ele tem muitas variáveis que impactam. A gente já vai poder falar disso, mas como ele tem uma dificuldade de previsão muito grande, né? O ideal é a pessoa ela ir aportando o tempo inteiro e ir respeitando muito mais o seu perfil e as alocações que ela tem para o perfil dela, do que teoricamente o dólar em si, né? Porque teoricamente a ação, cara ou barata a gente também encontra no Brasil ou nos Estados Unidos ou em outros países, né? O fato é que a moeda muitas vezes ela só vai ser um meio para isso e você consegue possibilidades muito boas também no exterior com dólar caro ou barato. Pra mim, assim, o dólar abaixo de R$ 5 no momento que a gente tá agora é compra fortíssima, pesada, até porque a gente já viu historicamente o dólar é muito mais caro do que 5,40. Ao longo prazo, o dólar tende a sempre ficar mais caro, então acho que a gente tem que evitar esses curto prazo de: "Ai, tá 4,80, será que vai cair pra 4,60?". Muita gente se arrepende de não ter comprado naquele momento que foi 4,60, acho que ano passado que bateu. Galera: "Não, acho que vai cair mais pra 4, R$ 3", mas nunca, nunca vai cair de volta, assim, aos R$ 3 de patamar. Então, abaixo de 5 pra mim, num patamar hoje que eu vejo cenário macroeconômico, é compra forte pesada. Agora uma pergunta, muita gente tem essa dúvida, por quais razões o dólar está caindo? Quais são os motivos? Existem vários motivos, né, eu acho que o Otávio pode citar alguns também, mas, o principal dele é a relação de taxa de juros e inflação que a gente tem. Existe a relação commodity também. Então, só para explicar um caso aqui bem específico que a gente tem hoje. Taxa de juros no Brasil hoje elevadíssima, 13%, com inflação baixa de 3%. Então você tem uma diferença de taxa de juros real muito alta, é uma das maiores hoje do mundo. Isso chama muita atenção para o Brasil, ou seja, o pessoal lá de fora pegar dólar, colocar no Brasil e ganhar um valor financeiro na renda fixa maior, com uma segurança um pouco maior, correndo um risco que vale a pena em questão de retorno. Então isso traz muito dólar para o país. O dólar, basicamente, ele sempre vai variar em questão de oferta e demanda. Então, se o Brasil conseguir chamar atenção com alguma coisa, que nem a taxa de juros, vai entrar mais dólar e o dólar cai. E aí tem várias outras questões, commodity, política, que podem entrar nessa relação. Um outro fator que também eu diria que é importante dizer é o seguinte, né? O dólar como um todo, na realidade, ele não mede só o interesse no real, né? Ele mede o interesse em proteção global, né? Ou seja, quando o dólar ele se valoriza no mundo, né? Em relação às demais moedas e não só em relação ao real, significa que o mundo está procurando mais proteção de maneira geral. E o contrário, né? Quando tem mais crescimento no mundo, principalmente nos países emergentes, como nós observamos ali no período dos anos 2000 até 2012, né, que os países emergentes estavam crescendo muito, o dólar caiu em relação a várias moedas, não só o real, tá? E nesse ponto, portanto, quando a gente compara as alternativas de investimento que os investidores globais têm quando eles vão buscar justamente investir em ativos de maior risco, como de países emergentes, reduzir o número de possibilidades de países emergentes disponíveis para investimento, né? Porque a China agora está com potencial de conflito, a Rússia nem se fala, né? E o Brasil acaba sendo um dos portos seguros, né? Por incrível que pareça, né? Comparado aos demais. Então, isso daí também pode acabar atraindo capital. Fora a questão, conforme o Léo falou, de maior diferencial de juros, né? Mas que sempre é sempre uma relação, né? Nunca é somente o juro real brasileiro que está alto que pode atrair capital. Também depende se o juro real em dólar está alto ou não, né? E a taxa básica lá tem aumentado bastante, agora passou de 5% ao ano, tá? Então isso daí acaba também, enfim, abrindo o olho dos demais investidores. Mas como padrão, é uma questão de maior crescimento global ou não e também de diferencial de juros. Agora, se vocês tivessem que explicar em alguns pontos, assim, até resumidamente, senão a gente vai se estender muito. Mas o porquê que o brasileiro deve investir nos Estados Unidos, né? E como começar, na opinião de vocês? Perfeito. Assim, no meu ponto de vista, por que que o brasileiro ele deve investir no caso, fora do Brasil? Porque o Brasil é 0,64% do mundo, né? Quando você para pensar em uma pizza, que o Brasil é menos de 1%, né? É 0,64, 0,70. Realmente, assim, na realidade seria, enfim, é um pouco sem noção, na realidade, de manter um capital total ou muito grande. 0,64, você fala em relação ao quê, Otávio? 0,64% do mercado de capitais global é no Tá. Brasil, tá? Quando a gente pensa em renda fixa, isso daí aumenta um pouco, porque a renda fixa brasileira é proporcionalmente um pouco maior, chega um pouco mais de 1%.
mas o mercado de capitais, no caso de ações, no Brasil é 0,64% do mundo, tá? Até, por exemplo, países que têm um porte de PIB parecido com o Brasil, como a Austrália, por exemplo, tem um percentual maior, de 2%. Então, assim, claramente, no meu ponto de vista, o investidor ele deveria primeiro partir do pressuposto global e depois ele ter uma justificativa muito forte para concentrar em alguma coisa, né? Porque, na realidade, quando ele concentra, ele está assumindo um risco que geralmente não compensa. Geralmente, ele aumenta a volatilidade sem aumentar a expectativa de retorno, né? E quando as pessoas têm um capital enorme no Brasil, na prática, sabendo ou não, elas estão tendo uma decisão de investimento que vai aumentar muito o risco da carteira delas de um ponto de vista global, né? Então, para mim, o ponto de partida ele deveria ser global e ter uma justificativa para concentrar no Brasil se a pessoa quiser, e não o contrário, né? Então, assim, no meu ponto de vista, com certeza a pessoa deveria investir no exterior. As vantagens, assim, que eu vejo, principalmente pro brasileiro hoje em si, é a questão do dólar. Então, você ter outro tipo de moeda, já que o real em si, no mundo, é uma moeda desvalorizada frente às principais, contra euro, libra. Então, você tem que jogar a favor, né? Se você pode, compre um pouco de dólar, euro, libra, porque você vai estar ganhando em cima da sua moeda, da onde você ganha. Então, esse já é um grande diferencial. Fora que, lá fora, você tem várias opções de investimento que você não tem aqui no Brasil. Então, por questão de diversificação mesmo, de possibilidades. Quando você investe na Bolsa Americana, você consegue investir no Japão, na Europa como um todo, em vários outros países. Então, você não fica muito preso e muito unificado aqui quando você faz isso, né? Apenas um outro ponto que é importante mencionar é o seguinte, né? O Brasil é um país que tem uma moeda fraca por ser um país emergente, ou seja, é um país que a moeda vai se desvalorizar em situação de crise, que é uma situação que as pessoas estão mais em um aperto monetário maior, em uma situação de inflação, uma situação de desemprego. E se a pessoa investe fora do Brasil, em grande medida ela vai estar investindo em moedas fortes, como euro, libra, dólar, etc. E essas moedas, frente ao real, em crises, se valorizam. Então imagina um aposentado, por exemplo, que ele está lá com seus 70 anos de idade, ele tem uma carteira predominantemente em moeda forte. Se acontece uma crise no Brasil, o capital dele vai aumentar de valor em termos reais, né? Então isso é muito significativo para preservar o poder de compra dele, principalmente quando ele mais precisa, que são os momentos de crise e de desemprego. Por isso que é essencial investir no exterior, principalmente para uma pessoa que mora num país emergente como o Brasil. Agora, o cara que tá assistindo a gente aqui, o homem ou a mulher, enfim, independente, como começar? Qual o primeiro passo? E até se vocês quiserem Claro. falar de lugares que vocês gostam, Claro. corretoras, fiquem à vontade também. Eu acho que o primeiro passo tem que ser uma corretora, né? Muita gente confunde, às vezes acha que as corretoras padrões que a gente tem que dão acesso à Bolsa Americana não dão. Algumas não dão ainda. Então a gente tem casos de corretoras boas que eu acho as melhores hoje em questão de custo-benefício. Banco Inter e Avenue. Então, você pode começar por uma dessas duas corretoras. Existem outras também, Nomad, Spotify. Você pode olhar e fazer um comparativo para ver qual é melhor para você. Mas o primeiro passo é abrir uma conta numa corretora que te dá acesso ao exterior. E você pode escolher a melhor que tem em relação custo-benefício para você.